Brasil, construtor de ruínas. A autoverdade e a perversão da linguagem. Se não existe uma base comum de fatos a partir do qual se pode conversar, a linguagem torna-se uma impossibilidade. A linguagem não se realiza. Um exemplo. Nas últimas décadas, religiosos fundamentalistas têm defendido que a teoria da evolução de Charles Darwin deveria ser ensinada nas escolas junto com o criacionismo, crença pela qual tudo foi criado por Deus. Segundo esses religiosos, elas se equivalem e, portanto, os alunos deveriam conhecer as duas versões e decidir qual é a sua preferida. Isso mostra que Bolsonaro encarna o fenômeno da verdade como escolha pessoal, mas não o inventou. A questão é que igualar a teoria da evolução ao criacionismo, e vice-versa, equivale a dizer que uma cadeira e uma laranja são o mesmo. Como sabemos, não são. A evolução é uma teoria científica. O criacionismo é uma crença religiosa. A primeira foi preciso provar pelo método da ciência. Mesmo se você não acreditar nela, os processos que a teoria da evolução descreve continuarão existindo e agindo na natureza e também sobre você. Pegando algo mais próximo de todos, não importa se você acredita ou não na teoria da gravidade. Mesmo que você afirme não acreditar, vai continuar preso ao chão e não vagando por aí como nos filmes de astronautas. Já o criacionismo, a crença de que Deus criou o mundo e todos os seres que há nele, você pode nele acreditar ou não. Jamais uma crença religiosa poderá ser provada pelo método científico. Nem faz qualquer sentido tentar. Ciência e religião não se misturam nem se comparam. Misturá-las faria com que deixássemos de compreender uma parte da ciência que faz esse mundo funcionar, e faria também com que a dimensão mítica dos textos religiosos se perdesse naquilo que tem de mais poético. Misturar ciência e religião desrespeita os princípios de ambas. O mesmo vale para a emergência climática provocada por ação humana. Não é a questão de crença ou de fé. Está provado pelos melhores cientistas do mundo que a espécie humana alterou o clima do planeta, em especial pelo uso massivo de combustíveis fósseis a partir da Revolução Industrial. O colapso climático provocado por essa mudança é tão evidente que a maioria já pode perceber, mesmo numa investigação empírica, na sua própria experiência cotidiana, na constatação de que o clima da sua infância não é o mesmo, que São Paulo deixou de ser a terra da garoa e, claro, que o Ártico está derretendo. Também já entendemos que o Brasil deixou de ser imune a catástrofes naturais. Ainda que as catástrofes provocadas por mineradoras como a Vale, por empresários sem escrúpulos, por funcionários privados negligentes, por servidores públicos corruptos e por legisladores e governantes criminosos, ainda sejam muito maiores e mais terríveis. O Brasil já tem sua cota de soluços da natureza. O bolsonarismo levou à perversão da linguagem, iniciada muito antes, a níveis jamais alcançados até então. Como escrevi anteriormente, o primeiro grande personagem foi nosso melhor vilão do Batman, Eduardo Cunha, ao provar que era possível ocupar a presidência do Congresso e liderar com sucesso um processo de impeachment dizendo qualquer coisa, mesmo contra todas as evidências e também contra os fatos. No momento seguinte, o MBL, em sua fase de milícia, esticou os limites da perversão, ao tentar destruir opositores e arregimentar seguidores criando fake news. E alargou os limites principalmente convertendo arte em pornografia, a maior e mais violenta perversão que lideraram. O bolsonarismo não inventou a perversão da linguagem, mas usou-a de forma inédita. Primeiro, estruturou a campanha eleitoral com ela. Depois,
converteu-a em instrumento para manter o país em campanha permanente, mesmo com Bolsonaro e o bolsonarismo no poder, ocupando o governo pelo voto. Voltarei a este ponto mais adiante. A autoverdade a serviço da refalsificação do Brasil. Entre os protagonistas desse movimento, que não apenas faz uso, mas instrumentaliza a perversão da linguagem, está o chanceler Ernesto Araújo. No início do governo, ele buscou tornar-se o intelectual do bolsonarismo. Olavo de Carvalho, apontado como o guru de Bolsonaro e das novas direitas brasileiras, tem seu próprio ismo. Nada que não tenha seu próprio nome pairando acima lhe interessa. Já Ernesto Araújo, indicado por ele, era um diplomata obscuro, com alguma fama de erudição. O vazio de conteúdo de Bolsonaro e do bolsonarismo é menos uma fraqueza e mais uma força do fenômeno. Mas todo vazio é sempre uma fonte de atração e tentação. Ernesto Araújo parece ter vislumbrado ali uma possibilidade de conquistar suas próprias penas coloridas. Lançou-se, então, como o artífice intelectual de um movimento, ou, como ele mesmo diz, de algo muito mais ambicioso, uma nova era. Se integrantes mais preparados do governo concordam com seu pleito, há dúvidas robustas para suspeitar que não. Araújo, porém, mostrou-se firme em seu propósito ao estrear como chanceler. Seu discurso de posse no Itamaraty tinha a pretensão de cumprir o papel para o bolsonarismo que a Carta de Pero Vaz de Caminha assumiu, e não porque essa era a pretensão de seu autor, para a posterior fundação do que seria chamado Brasil. O discurso de posse de Araújo, como ministro de Relações Exteriores, é uma falsificação da história, com o objetivo de justificar o presente e o futuro próximo a que aspiram. Para fazer parecer que a estrutura parava em pé, o chanceler usou seu grego, seu latim e até mesmo seu tupi. Também abusou do recurso do name dropping, ótima expressão em língua inglesa para aqueles que desfiam nomes e citações para impressionar o interlocutor. Foi dos clássicos à cultura pop, todos já bem mortos, para que nenhum deles pudesse contestar a citação. Nenhuma de suas escolhas é um acaso. Cada frase ali tem um objetivo. Me detenho em uma delas, que chamou particular a atenção e foi reproduzida várias vezes na imprensa e nas redes sociais. Abre aspas. Vamos ler menos The New York Times e mais José de Alencar e Gonçalves Dias. Fecha aspas. Por quê? Não faz nenhum sentido contrapor um dos mais importantes jornais do mundo, com edição diária e publicado em inglês, e dois escritores do romantismo brasileiro do século XIX. A não ser que o objetivo seja exacerbar um nacionalismo que se ajoelha diante de Donald Trump, mas despreza a independência do New York Times. Idolatra o WhatsApp e o Facebook de Mark Zuckerberg, mas achincalha a imprensa brasileira. O chanceler mostrava querer menos denúncias bem apuradas e checadas contra Bolsonaro e contra os abusos do seu governo, documentadas pelo Times e pelos principais jornais do mundo. Menos imprensa, convertida declaradamente em inimiga pública por Bolsonaro e seus papagaios. Menos imprensa e mais monólogo direto com seus seguidores pelas redes sociais. Do contrário, teriam que responder perguntas difíceis e explicar escândalos que se iniciavam naquele momento, como os depósitos suspeitos da conta da primeira-dama, a evangélica Michele Bolsonaro, por Fabrício Queiroz. Para não terem que responder ao público por suas ações no governo, o clã Bolsonaro e seus apoiadores
buscaram destruir a credibilidade da imprensa desde a posse, quando os jornalistas receberam tratamento humilhante. A vantagem de um tweet ou live do Facebook é a de dizer apenas o que quer, sem correr o risco de ser contestado com fatos, provas e contradições. Perfeito para governantes que não querem prestar contas ao público, mas que precisam simular uma relação direta, valorizando-os sem intermediários. São justamente os intermediários, no caso a imprensa, que podem contestá-los. O que de fato Bolsonaro busca acreditar é a fiscalização do governo. A estratégia já foi usada antes por estados totalitários, em diferentes países do mundo. A diferença nesse começo do século é o papel que a internet pode desempenhar quando instrumentalizada a serviço do autoritarismo e da destruição dos fatos. A imprensa só faz sentido se fiscalizar o governo. Qualquer governo. A frase do senador americano Daniel Patrick Moynihan, 1927 a 2003, já se tornou clichê, mas ela é precisa. Abre aspas. Você tem direito às suas próprias opiniões, mas não a seus próprios fatos. Fecha aspas. A luta dos bolsonaristas, desde a campanha eleitoral de 2018, é para inventar seus próprios fatos, de modo que a realidade não importe nem atrapalhe seu projeto de poder. Mas por que o chanceler Ernesto Araújo escolheu, para seu discurso de posse, valorizar José de Alencar, 1829 a 1877, e Gonçalves Dias, 1823 a 1864. Dois escritores do Brasil do século XIX que escreveram no Brasil imperial durante o reinado de Pedro II? Essa escolha é capciosa, como todas as outras, e se refere a uma suposta identidade nacional. Alencar e Dias são expoentes do romantismo na literatura brasileira, um na prosa, o outro na poesia. Eles viveram e escreveram sua obra num momento muito particular do Brasil. O país se tornara independente de Portugal, o que significava que deixava de ser colônia dos portugueses. Na visão dos homens daquela época, era necessário criar uma identidade nacional. Para isso, seria preciso marcar essa identidade também no campo da cultura. O Brasil deveria ter, ao mesmo tempo, uma literatura que o colocasse no mesmo patamar da Europa, que vivia a fase do romantismo, e ser ele próprio um novo que emergia após os séculos de domínio português. Gonçalves Dias e José de Alencar entregaram-se a essa tarefa. Não foram os únicos, mas tornaram-se referências do romantismo que inaugurava o que se chamou de literatura brasileira. A escolha não foi aleatória. Araújo acredita, ou quer que acreditemos, que o governo Bolsonaro está promovendo o renascimento político e espiritual do Brasil, como ele chegou a escrever em um artigo, ou como afirmou em seu discurso de posse, reconquistar o Brasil e devolver o Brasil aos brasileiros. Araújo buscou convencer que tudo o que aconteceu entre a independência do Brasil, a de 1822, e a nova independência do Brasil, a que ele acredita estar sendo liderada pelo seu chefe a partir de 2019, não existiu. O ideólogo do bolsonarismo parece sugerir que esse ato de quase 2 séculos foi um tempo de perdição do Brasil de si mesmo. O presidente Bolsonaro disse que nós estamos vivendo um momento de uma nova independência. É isso que os brasileiros profundamente sentimos, afirma Araújo. Bolsonaro seria então uma versão contemporânea de Dom Pedro I, com sua espada em riste para libertar o Brasil. Não mais adiante do Riacho Ipiranga, e sim do espelho d'água do Planalto.
em nenhum momento os indígenas foram citados nominalmente no discurso de posse do ideólogo do governo de extrema-direita, escolha que já revelava bastante. Mas uma das línguas indígenas, o tupi, se fez presente. De que modo, porém? Na Ave Maria em tupi do padre José de Anchieta, jesuíta canonizado santo pela Igreja Católica. A oração representa a língua do indígena sendo usado para catequizá-lo numa religião alienígena à sua experiência. A escolha tampouco é um detalhe. Sem a cultura, que confere carne à língua e conteúdo às palavras, a língua nada é. Apenas casca, como casca era o indígena do romantismo do século XIX. O escritor José de Alencar é o principal expoente da prosa do que se chama indianismo da literatura brasileira. Em 3 livros, o Guarani, de 1857, Iracema, de 1865 e o Birajara, de 1874. Ele busca construir uma identidade nacional fiel aos princípios do romantismo. Como o romantismo europeu é marcado por uma ideia heróica do cavaleiro medieval, Alencar torna o indígena um cavaleiro medieval ambientado na exuberante paisagem tropical do Brasil. O indígena, habitante nativo que vivia na terra antes do domínio europeu, seria o herói genuinamente brasileiro da nação que se declara independente da colônia. Mas, com todas as qualidades atribuídas à cavalaria na Idade Média, transplantadas para o seu corpo e sua alma. A coragem, a lealdade, a generosidade, a partir de um ponto de vista que servia à manutenção do sistema feudal e o amor cortês. Para escritores da época de José de Alencar e de Gonçalves Dias, que viviam o período pós-independência do Brasil, escrever era um ato de patriotismo. Eles teriam de dizer com sua obra o que é ser brasileiro. É também essa referência que o ideólogo do governo procura resgatar e enaltecer. Os negros, corpos escravizados que moviam a economia do Brasil e serviam às suas elites, não estavam presentes nos formadores de uma identidade nacional nesses romances de fundação. Se os escritores buscavam uma identidade nacional, ela era forjada dentro da matriz europeia. Como seria possível escrever em língua portuguesa, a do colonizador, sem ser colonizado na linguagem? Foi uma questão crucial para a qual Alencar e outros também tentaram dar uma resposta no século XIX. Mas este é um tema longo para outra conversa. Abre aspas. Crede-me, Álvaro, é um cavaleiro português no corpo de um selvagem. Fecha aspas. A frase é de Dom Antônio de Maris, fidalgo português e um dos fundadores da cidade do Rio de Janeiro, na obra de José de Alencar. Assim, o personagem é descrito em O Guarani, primeiro romance indianista do escritor, publicado na época como folhetim, com grande sucesso. Abre aspas. Homem de valor, experimentado na guerra, ativo, afeito a combater os índios, prestou grandes serviços nas descobertas e explorações do interior de Minas e Espírito Santo. Em recompensa do seu merecimento, o governador Mendes Sá lhe havia dado uma sesmaria de 1 légua com fundo sobre o sertão, a qual, depois de haver explorado, deixou por muito tempo devoluta. Fecha aspas. O cavalheiro português no corpo de um selvagem é Peri, um indígena do povo Goitacá, que, desde que salvou da morte Cecília, a filha do fidalgo, um anjo louro de olhos azuis, é adotado pelo clã dos Maris. Peri passa a viver numa cabana perto da casa da família, uma espécie de castelo onde o escritor reproduz as relações de vassalagem do feudalismo que o Brasil nunca teve,
mas parte da Europa sim. Peri faz todas as vontades da moça, a quem serve como um cão de estimação. Diz Isabel, outra personagem, abre aspas, pedirás a seu tio para caçar-te outro que farás domesticar, e ficará mais manso do que o teu Peri. Peri era manso, domesticado, mas valente. Quando Dom Diogo, filho do fidalgo, mata por acidente uma aimoré, este povo indígena tenta vingar-se matando Sissi, mas é impedido por Peri. A tensão cresce entre a família portuguesa e o povo indígena. Peri arma, então, a estratégia de envenenar-se para combater os aimoré. Como essa etnia mantém o ritual de canibalismo, devorando os valentes vencidos, ele será comido depois de morto, e assim exterminará também o inimigo. A pedido de Ceci, porém, Peri suspende seu sacrifício heróico. Ao final do romance, Dom Antônio entrega Ceci a Peri para que ela seja salva. Mas só entrega a filha se Peri converter-se ao cristianismo. O índio caiu aos pés do velho cavalheiro, que impôs-lhe as mãos sobre a cabeça. Sê cristão. Dou-te o meu nome. Peri beijou a cruz da espada que o fidalgo lhe apresentou, e ergueu-se altivo e sombranceiro, pronto a afrontar todos os perigos para salvar sua senhora. Peri e Ceci fogem então numa canoa e são surpreendidos por uma tempestade. Depois os dois somem no horizonte. José de Alencar termina sua obra com a ideia de que o casal formará a identidade do novo Brasil. Horizonte, a última palavra do romance, é ao mesmo tempo o futuro e o país que se descobre. Este é um indígena enaltecido pelo chanceler ao escolher citar José de Alencar. Uma identidade nacional forjada por um cavalheiro português no corpo de um selvagem, que luta contra um povo indígena diferente do seu para salvar sua adorada Senhora Branca, filha do colonizador e que também se converte ao cristianismo para fundar com ela o futuro dos trópicos. Peri, o indígena, é o bom selvagem, que oferta seu corpo para ser assimilado pela civilização. Ao criar esse herói romântico no século XIX, supostamente indígena, Alencar sofreu críticas por desprezar a realidade. Mas o escritor deve ser compreendido no seu contexto. Que Araújo o faça no século XXI, usando José de Alencar e desprezando todos os debates culturais daquela e de outras épocas. Poderia ser apenas mais um ataque contra a memória e contra a inteligência. Mas o chanceler do bolsonarismo também precisa ser entendido no contexto do governo que ele tenta justificar, não apenas como um governo, mas como uma nova era. Havia intenção ali, e muita.